nossa, manipulação de comportamentos varios, escreveu uma redação sobre fake news. Ignorou que seja controle de dados. Mas todo mundo já pesquisou um negócio na internet e depois ficou aparecendo a propaganda lá para ele. Olá, muito boa noite, aliás, boa tarde ainda, né? Ainda não deu 18 horas, né? Mas tanto faz, é porque é internet, é live, eu não sei a hora que você vai assistir essa live. Alguém já vai entrar aí agora também ao vivo, depois vai para o YouTube. E hoje eu tenho mais um convidado no Pode Papo, que é o professor Ruler Rodrigues. Hoje comigo, professor de redação e língua portuguesa, Ruler Rodrigues. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo ótimo. Famoso Ruler, muito conhecido na cidade, na região, no Serra das Brisas. Não, Serra das Brisas não. Serra das Brisas não. Brincadeira. Ô Ruler, é um jovem, mas altamente capacitado, é novo, porém com uma experiência e já uma bagagem, né, porque começou cedo, dentro da disciplina, dentro da área, e não é à toa que está aqui. Não que os outros não mereçam estar, mas é porque realmente é uma pessoa que faz a diferença, principalmente nesta área, né, acadêmica, nessa área de ensino, como educador, como professor. Por isso foi o nosso convidado hoje também, dentre outros que já passaram por aqui. Seja bem-vindo, viu, Ruler? Muito obrigado, inclusive pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando para a sua audiência, para o seu público. E espero que a gente tenha um bom bate-papo aí, que a galera curta. Com certeza. Nós temos aqui os apoiadores, sempre empresas que nos apoiam nesse programa. O Dr. Paulo de Tarso, que é cardiologista, apoia a cultura, apoia o programa. Dr. Juliano Piotto Correia, que é otorrinolaringologista, Dr. Cleiton Piotto, Dr. Tiago Botrel e Sérgio Medeiros, os três são urologistas e trabalham juntos na Clínica Cura, Centro Regional Urológico Avançado. O Boticário é com o nosso amigo Lucas, Pintado Douro lá com o Valtinho, Tripas e Companhia com o Eustáquio. Alô Eustáquio, um abraço para você, muito obrigado pela companhia aqui também conosco. O Jorge Paiva Imóveis, imobiliário, em frente ao Correio Central, na Coronel João de Barros. Também Alvorada Pneus e a DSG Pharma. Um abraço para todos da DSG Pharma, para o Geraldo Magela, que é o proprietário, e toda a família. Bom, essas empresas acreditam no nosso trabalho e apoiam a cultura, já que o nosso programa sempre está trazendo entrevistados em que possam, de uma maneira ou outra, contribuir aí para a informação também a nível cultural, que é o caso do professor Ruler, hoje aqui conosco. Ruler, apresenta um pouquinho, você é de Passos, sua família é de fora, de onde que você é? Não, eu sou de Passos mesmo. Durante um tempo eu morei em Itaú de Minas. Meu pai começou a trabalhar na fábrica de cimento, né? Certo. Como ele fazia o percurso de ida e volta todos os dias, a família optou por se mudar para lá. Uhum. E aí depois eu voltei para cá para estudar, né? E acabei ficando por aqui mesmo. Entendi. Aí você formou, você estudou, onde você fez uma faculdade, como é que foi Eu isso? fiz letras aqui, né? Na época era FESP UENG, né? Certo. Eu fiz letras aqui. Eu entrei na faculdade aos 17 anos, né? Então você saiu do terceiro e já entrou na faculdade? Sim, eu saí do terceiro e já entrei na faculdade. Meu primeiro ano de faculdade eu tinha 17. E quando eu tinha 18 ou 19, eu comecei a fazer estágio remunerado, na época no Colégio Del Rey, lá com a Dona Orlando. E quando eu tinha 19, que eu já estava no último ano do curso, eu já comecei a trabalhar como professor. Você começou bem novo mesmo, né? Sim, bem cedo. Esse é meu 13º ano letivo, meu 13º ano como professor. Entendi. Então eu comecei bem cedo e sempre segui nessa carreira, nessa área, né? Que bom, que ótimo. Agora, isso aí de ser professor, educador, isso aí tem alguém na família, esse gosto, como é que foi essa vocação? Bom, na verdade, inicialmente eu não pensava em ser professor, né? Inicialmente eu queria fazer psicologia, né? E aí eu até passei em algumas universidades e tal, mas devido à comodidade, ser aqui na cidade e tal... Já estava praticamente ali com o pé no colégio, né? Sim. E aí eu fui consultar lá para ver os cursos que tinha aqui, né? Para escolher alguma coisa. Eu acabei me inscrevendo para o vestibular de Letras e História, né? Porque a Silvia lá do vestibular me falou, tá para abrir psicologia,
faz um curso da área de humanidades, aí depois você transfere e tal. Aí eu fui nessa ideia e comecei a fazer letras, né? Mas quando eu comecei a fazer, eu me apaixonei, me identifiquei e falei, ah, não quero mudar não, agora é isso aqui mesmo que eu vou querer. Eu sou suspeito de falar, mas você também é. Mas é bom mesmo, é muito gostoso a língua portuguesa, né? E sem falar que, né, os saudosos professores aqui dessa época, né, tinha o Cóssimo, Sim. a Gilda Parente. Foi minha professora. Né? Então era um pessoal muito bom, né, que com certeza... O meu professor de português foi o doutor advogado... Paulo Felipe? Não é o Pedro Paulo. Pedro Bernardes Junqueira. O Pedro Junqueira Bernardes. É, um dos dois. Ele me deu aula também de português e de filologia, né? Se eu não me engano. Ótimo, né? Muito bom. Eu lembro que ele contestava às vezes a gramática defendendo uma tese. Sim, né? O Dr. Pedro é uma peça rara. Tinha semana acadêmica, as palestras do cara era o adjetivo como determinante do sintagma suboracional. Aí a galera, tipo, que será que esse cara vai falar? Que bicho que é esse aí? Qual que é o conteúdo dessa palestra? Uma vez, eu sempre fui assim, igual você também acha que é o mesmo estilo, porque a gente que gosta dessa área tem que ter esse estilo. Eu não gostava dessa área, né? E eu era assim, gostava de muita graça, né? Fazer muita gracinha. Aí um dia ele entrou na sala, eu, Doutor Pedro, né? Em vez de falar o professor, não, Doutor Pedro. Aí ele, muito obrigado pela metáfora, embora não a mereça, doutor é Vossa Excelência. Aí eu falei, como é que é o negócio? Metáfora, excelência? Não, peraí, deixa eu ver o que o senhor falou aqui. É muito culto, é muito bom. Ô, época boa, né? Ô, Ruller, como é que você... nós passamos assim por um período de transição. Não sei se você pensa assim, lógico, você fica à vontade em falar e me contestar. Não, Ricardo, eu não penso assim, eu acho que foi assim. Pode ficar à vontade, afinal você é o entrevistado. Mas assim, eu penso que nós tenhamos passado um período de transição, ou algo transitório da época nossa para agora. Você confirma isso? Você acha o porquê disso? Se isso é negativo, se isso é positivo? Quais os pontos positivos, se houver, e quais os pontos negativos? Em termos da educação. Da educação, em termos gerais. Em termos gerais, né? Bom, em relação a quando eu comecei, né, há 13 anos e agora, eu noto muita diferença. Certo. Eu noto muita diferença, né? Claro que, principalmente de uns tempos para cá, os millennials, né? A galera que já nasceu na geração da internet, é outra percepção, é outra visão de mundo, né? Porque querendo ou não, até antes da popularização da internet, porque a internet existia, mas não era algo acessível, não era para todos, né? Então, digamos assim, que talvez a internet tenha realmente se popularizado. Desculpa, Nivaldo, você vai pegar uma aguinha para nós, né? Ele já adivinhou já. Desculpa, cortando, aproveitando a saída dele. Aproveitando a dele. Então... Aí a internet, você estava falando da internet. Da popularização, né, do acesso à internet, né? Porque querendo ou não, quando eu fiz faculdade, por exemplo, a gente fazia trabalho no disquete. Verdade. Fazia trabalho no disquete. 3.5 mega, não sei, né? Então quer dizer, uma foto de um telefone moderno hoje não cabe num disquete. Não. Né? Então quer dizer, resolução, né? Sim, querendo ou não, a gente vivia no mundo analógico. Era um digital, o paradigma era um digital entre aspas, existiam avanços tecnológicos e tal, mas os paradigmas assim da tecnologia, da informação, da comunicação, das relações sociais ainda era analógico, né? Agora, essa galera que já nasceu na geração da internet, do smartphone, do tablet, né? Ela já vê o mundo, se relaciona com ele de outra forma. Né? Então, assim, são outros valores, outra forma de se relacionar, né? É totalmente diferente. Então, claro, tem mudanças culturais, tem mudanças socioeconômicas, tem mudanças em termos de tecnologias da informação e da comunicação, e tudo isso acaba mudando o paradigma. Perfeito. Né? E, né, só complementando, a escola, como a gente sabe, é a mesma, né, desde os jesuítas praticamente. Né? Então, assim, a escola parou no tempo, né? Não tem, né, muita diferença, né, do que acontece hoje na escola para o que acontecia antigamente. Então, apesar dos esforços nesse sentido, a galera está tentando agora, o novo ensino médio e tal. Não sei, né, se é isso
né? Se é bem isso, se é isso que vai resolver, né? A gente não pode perder a fé, mas sinceramente não sei, Tem hora né? que a gente fica assim meio aguardando, incrédulo, né? pagando para ver, vamos aguardar para ver no que vai dar, né? Mas sim, é muito diferente. Então você pensa que a internet, por um lado, ela realmente trouxe algo bom, de modernidade, facilidade para o estudante, né? Para o aluno, mas ao mesmo tempo ela pode ter trazido algum prejuízo, dependendo, é claro, da forma que é usada? Ah, sim, com certeza. Né? Inclusive a gente estava até conversando sobre isso, participei de uma roda de conversa na Flipassos, né? Certo. Tava lá com o Décio, não, acho que Negrão não tava. Mas enfim, aí a gente estava falando sobre isso. A verdade é que hoje, pesquisas já mostram que nós lemos mais. Nós lemos muito mais, só que de forma fragmentada. Na tela de um celular, na tela de um tablet. Né? Eu não me lembro exatamente o número, que eu li a reportagem, no dia lá eu estava com o número na cabeça, mas não sei se é 100 mil ou 150 mil palavras por dia. Nós lemos em média. Que isso? Né? É uma coisa assim. Então a gente nunca se leu tanto como hoje, porém, essa leitura na tela de um celular, de um tablet, de um notebook, ela é muito curta, ela é muito fragmentada, e a geração dos millennials não tem paciência. Né? Você é músico, você sabe, as músicas hoje tem que ter menos de 3 minutos. Os vídeos no YouTube, se tiver mais de 2 minutos, ninguém assiste. Né? Então, quer dizer, a gente vai indo para um instantaneísmo, assim, né? O povo anda muito com ejaculação precoce. Né? É bem por aí. É bem por aí. E aí, o que acontece? É difícil hoje, né, para um jovem pegar, por exemplo, um livro e lê-lo de capa a capa. É um desafio. Eu já gosto do livro. Pode parecer uma coisa simples pra gente, né? Pegar um livro e ler de capa a capa. Às vezes alguns gostam, né? Tem quem gosta, mas assim, pra quem não tem o hábito da leitura, é um desafio. É um desafio. Exatamente. Eles vão falar, você já passou dos 50, você tem que ler livro mesmo, você não vai gostar de... Não, mas eu sempre gostei mesmo, desde pequeno, e na minha época já tinha. Com 18 anos, eu tinha já um computador. Eu tinha um computador, né? Estava evoluindo, igual você falou. Então eu já poderia ler na tela. Eu nunca gostei de ler na tela. Eu sempre gostei de ler no livro mesmo. Impresso, físico, eu gosto. E eu tenho aluno que gosta também. Mas é o que você falou, a maioria é aquela informação da tela. Sim, mas é porque é fragmentado, né? A gente estava trocando essa ideia lá na Flipassos, tinha uma roda de alunos também. E eles relataram que preferem o livro de papel, os alunos são leitores, né? Porque a experiência é diferente, né? A materialidade é diferente, né? Então, querendo ou não, tem alguns dispositivos que proporcionam uma experiência um pouco mais agradável, tipo um Kindle. Sim. Porque já é exatamente para leitura. Então tem ajuste de brilho e tal, que torna a experiência um pouco mais agradável. Mas nem se compara a materialidade de um livro impresso. É de você pegar, né? A gente cheira o livro, manusear, passar né? Folha. E inclusive essa mesma reportagem que eu estava lendo falava exatamente isso, que os cientistas comprovaram que tem sim diferença da leitura em telas de dispositivos e da leitura do livro impresso. Olha que interessante, né? Eu sempre achei, mas agora você está falando, veio comprovar então, com a sua informação. Sim, sim. E eles falam, né? Você já deve ter visto falar também, que uma criança hoje de 5 a 10 anos, nessa fase de 5 a 10, devido à modernidade, à internet, tem mais conhecimento do que um faraó do Egito na época dele. Ou seja, ela sabe muito mais, lógico, tudo dentro da proporção, da data, da história, do limite. Guardadas as devidas proporções. Guardadas as devidas proporções. Eu cheguei a ver uma reportagem sobre isso. O conhecimento, o tanto que ela vai adquirindo diariamente de conhecimento. Então, e eu acho que é exatamente por isso que a gente tem um paradoxo, né? Porque nunca se teve tão fácil acesso à informação, mas por outro lado, eu acho que isso gerou, a galera ficou saturada. Também, ao mesmo tempo. Então é tanta informação, uma avalanche de informações que ninguém consegue mais processar, acompanhar, e a galera está perdendo a capacidade de agir no mundo, de fazer algo útil com a informação. Então, às vezes a gente tem muito acesso à informação, mas não consegue transformar essa informação em conhecimento, não consegue
agir na realidade, né, a partir dessa informação. Perfeito. Né? Então, são novos paradigmas, né? Sem dúvida. Então, essas novas gerações vão precisar desenvolver novas habilidades, novas competências, né? Novas formas de organização social, de organização do trabalho, né? As profissões que existem hoje provavelmente não são as mesmas que existirão daqui 10, 15, 20 anos. Ah, é verdade. Eu estou falando e conversando com o professor, educador Ruller Rodrigues. Hoje você está onde, Ruller? Qual escola? Então, eu sou servidor de carreira lá no Colégio Tiradentes, né, da Polícia Militar. Sou servidor de carreira também no SESEC, Dona Emília Leal. Lá é EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Eu trabalho atualmente no Del Rey, né. Na verdade, foi a primeira escola em que eu trabalhei, fiquei. Trabalhei na direção pedagógica em 2016, 2019, depois saí, voltei de novo e atualmente estou lá. E eu tenho um pré-vestibular aqui na Avenida da Moda com mais 2 sócios, com o Geilton e com o Denner, que é o curso Alcance, né, que é para Enem pré-vestibular. Ah, interessante. Nós vamos falar disso agora, porque inclusive na data que nós estamos aqui hoje fazendo essa live, às vezes você vai assisti-la depois, já vai ter passado, mas para quem está assistindo agora, nós vamos ter o Enem nos próximos 2 domingos. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Enem dentro da sua área, mas vou perguntar ao Nivaldo antes, alguém participando aí, mandando o valor? Só aproveitando a deixa, falar que a gente está ao vivo na TV Indisol. Ah, legal. Tá, um abraço para o Henrique, para o Marcelo, que dirigem a TV Indisol e estão aí retransmitindo o nosso programa, a nossa live. Porque o Ruller que está aqui, viu, Ruller? Porque não é toda vez que eles fazem isso não, viu? Nossa, eu fico muito grato pelo... importante, importante, obrigado aí. Mas merece, é merecido. Obrigado. Então você que está aí também, telespectador da TV Indisol, canal 29, né? De 29 digital e 8 pela antena canal comum. 8, antena comum antiga VHF. Muito bem, obrigado pela sua sintonia, pela audiência. Aproveitar, mandar os abraços, né, que estava acompanhando a gente aqui, está acompanhando também a Michele Marques, Valdeci Lima, o José Geraldo Tunico, né, nosso grande amigo, também a Zineida Torres, Josiane Dias acompanhando aqui também. Tá aqui em Passo, passeando, tá de férias, né, Josi? Um beijão para você, obrigado, viu? Oberdan Parreira falando assim, grande Ricardo Piotto, parabéns por esta grande audiência. Obrigado, Oberdan. A Valdeci Lima falou assim, já que vocês estão falando de internet, qual a opinião de vocês? O que vocês acham que o estudante de hoje está muito dependente do celular, ou seja, da internet de uma forma geral? Certo, ele está falando a questão da sala de aula, né? A dificuldade que o professor tem, do menino ficar usando o celular. Pode responder aí. Não, eu acho que é simples, é a questão da cultura do self-service, né? Então, o que acontece? O aluno, pelo celular, ele acessa o conteúdo que ele quer, na hora que ele quer, no dia que ele tiver afim, fica quanto tempo ele quiser, é um formato totalmente livre, né? E ele pode acessar os melhores professores do Brasil, do mundo e tal. Agora, ali na sala de aula, ele está ali por obrigação, vamos dizer assim, né? Ele está ali, ele tem que ficar num espaço definido, ele tem que sentar na carteira, ele não pode levantar a hora que ele quiser, ele não pode falar a hora que ele quiser. Disciplina, ele né? tem que seguir certas normas de convivência, porque, né, é uma norma de convivência, na verdade, né? Nem é uma questão de rigidez, é uma norma de convivência, onde tem muita gente, precisa ter algumas normas, senão não tem como ter nem comunicação, né? Então, assim, essa estrutura fechada da escola não atrai os millennials para frente, né? Essa estrutura fechada da escola, ele tá ali num tempo determinado, com uma aula determinada, essa galera é a galera que consome filme por streaming. É a galera do Netflix, né? Então é a galera que está acostumado com o conteúdo self-service, né? Que ele vai lá e consome a hora que ele quer, o que ele quiser, do jeito que ele quiser, né? Então é por isso que às vezes o mesmo aluno que, né, de repente, numa sala de aula regular, ele não é um bom aluno, não está nem aí, é o mesmo cara que compra curso online, é o mesmo cara que às vezes pega um pré-vestibular, né? Perfeito. É um negócio curiosíssimo, né? Mas eu acho que tem a ver com essa cultura. Respondeu muito bem, exatamente isso que eu penso. Mas, Ruller, em termos do Enem,
Enem agora, nesse domingo e no outro domingo. Parece que esse domingo é da área, né? Da área de... Sim, esse domingo agora é linguagem, ciências humanas e redação. Certo. O que você pode falar para nós, para quem está assistindo, algum aluno que vai prestar o Enem, né? O que você pode falar assim em termos de Enem? Bom, o Enem hoje, ele se tornou a principal porta de acesso ao ensino superior, né? Então quem deseja ingressar numa universidade, fazer ensino superior, o caminho mais curto, né, é via Enem, né? Na verdade, o Enem é uma prova composta por 180 questões, né, que eles chamam de itens, né? Então são 4 áreas do saber mais uma redação, que é linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, né? E fora a redação. Cada área dessa tem 45 itens, né? Então são 180 questões e a redação. Você faz o Enem e você obtém uma nota em cada área dessa. Depois essa nota é importada para um sistema que chama SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, que é onde os cursos das universidades do Brasil são ofertados, né? São ofertados. E aí o que acontece? Aí pode ter diferentes critérios, né? Mas em geral eles utilizam média aritmética simples, né? Pegar as 5 notas somadas e dividir por 5, média aritmética simples. E tem algumas universidades que dão peso 2, né, ou 3 para alguma área ou outra de acordo específica, né? Então, por exemplo, às vezes é um curso de direito, pode dar peso 2 para redação, humanas e linguagens, por exemplo. Perfeito. Às vezes é engenharia, pode dar peso 2 para matemática, né? Às vezes é medicina, pode dar peso 2 para ciências da natureza, né? Mas o que é mais interessante da prova é que é uma prova muito desafiadora. Não é uma prova difícil, tá? Não é uma prova difícil, né? Mas é uma prova que tem algumas peculiaridades, podemos por assim dizer. A primeira delas, talvez, e que complica a cabeça de muito estudante, é a forma como a nota é calculada. Eles têm um algoritmo para calcular a nota, que é chamado de TRI, que é a teoria de resposta ao item, que ele difere muito daquilo que todo mundo está acostumado, que era a TCT, Teoria Clássica dos Testes, em que a nota é diretamente proporcional com o número de acertos. Né? Então, ainda que existam diferentes pesos, mas tem relação direta entre número de acertos e nota. No Enem não é assim, né? Porque cada item desse passa por um pré-teste e é colocado numa escala de proficiência, né? Então eles chamam de item e eles colocam numa escala de proficiência, 600, 700, 800, 900, né? Então se você acerta aquele item, esse algoritmo supõe que você tem uma média de proficiência naquela habilidade, naquele assunto de 600 ou 700, tal qual seja o valor dele, né? E aí, o que acontece? Se você acerta um item que tem uma alta proficiência, né, e erra outro item similar, que às vezes é da mesma habilidade ou do mesmo assunto, que tem uma baixa proficiência, esse algoritmo considera que foi um acerto ao acaso, ou seja, chute. E aí o que acontece? A sua proficiência vai ser nivelada por baixo, não por cima. Interessante, eu não sabia desse... Então, o número de acertos não está diretamente relacionado à nota final. Seja, quem acertou mais ganhou mais nota. Não é assim no Enem, né? Não é assim. É feito um... Isso é um programa de computador? É jogado no computador? É um algoritmo que eles criaram, entendeu? Tudo no computador. Mas que povo sem vergonha, hein? Que povo safado fazer. Não dá nem pra chutar, mas não dá nem pra chutar. Na minha época, jogar no bicho. Vamos jogar no bicho aí. Esses dias eu falei pro aluno. Eu dei uma prova pro aluno, o aluno... Professor, mas não estou entendendo isso aqui. Eu já expliquei na sala de aula, né, e tal, você não prestou atenção. Ah, mas não sei o que foi, filho, joga no bicho aí, vai que você acerta. Eu falei, é desde Deus. Depois eu acabei explicando, porque é diferente, né, lógico, na sala de aula e tal. Mas interessante isso aí, então existe esse programa, né. Agora, em termos da sua área, você arriscaria vou falar tema, é muito difícil falar um tema, mas pelo menos uma área bem ampla assim de redação, ou vamos supor, eles vão, de repente eles vão poder pedir alguma coisa sobre política na redação, ou não, você acha que não? Eu acho que assim, a gente pode, claro que está tudo no campo do hipotético, né? Que só quando... Mas a gente vai acompanhando as notícias e a gente vai imaginando algumas coisas, né? A gente sempre imagina. A gente sempre imagina. Então, existem temas que são atuais e pertinentes, que foram muito comentados, né, pela mídia, mas às vezes tem alguma questão ali sensível, que pode ter um caráter politizante. Então, acredito que evitarão polêmicas. Vão evitar, né? Acredito que sim. Acredito que até o contrário. A hora que você acha que vai... com certeza vai falar sobre isso e tal. Aí cai um negócio
totalmente sim. diferente do que você estava pensando. E na verdade existe uma verdadeira tara por parte dos professores, dos alunos, para tentar adivinhar o tema. E na verdade isso pode ser até contraproducente. Tá? Vou te dar um exemplo disso. Teve um ano que caiu manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. Certo. Formulação do tema longa, né? Isso. E nesse ano, acho que foi 2018, estava muito em evidência a questão de fake news. E todo mundo, que vai cair fake news, que vai ser fake news, vai ser fake news. Aí o que aconteceu? Caiu lá, manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. A pessoa leu manipulação do comportamento do usuário, já... Nossa, é fake news. É fake news. Ignorou o restante da formulação do tema, que era por meio do controle de dados. E muita gente, na verdade, nem sabia o que era controle de dados. Né? Nem sabia. Claro que mesmo quando isso acontece, tem como salvar a redação. Porque você pode ler os textos de apoio, você vai inferir. Pode ser que você não saiba os textos de apoio. Sim, geralmente são 4, 5 textos de apoio. Então, geralmente, você vai ler os textos de apoio, mesmo que você não saiba previamente, mas você consegue inferir. Né? O que não pode acontecer é você desconsiderar palavras que estão presentes na formulação do tema. Aí, o que aconteceu? A galera tangenciou o tema. Fugiu parcialmente do tema. Porque todo mundo, nossa, manipulação do comportamento do usuário, escreveu uma redação sobre fake news. Ignorou o que seja controle de dados. Mas todo mundo já pesquisou um negócio na internet e depois ficou aparecendo a propaganda lá para ele. Né? Então, quer dizer, o controle de dados está na nossa vida. A pessoa pode ser que ela não ligou uma coisa à outra, mas todo mundo sabe o que é controle de dados. Porque isso acontece com todo mundo. Você pesquisa um item e depois aparece 1000 vezes para você. Entendeu? Quem fosse um pouco mais informado poderia falar da questão do vazamento de dados da Cambridge Analytica, lá dos dados dos usuários do Facebook. Lembra que deu uma polêmica danada? Chamaram o Zuckerberg até no Senado norte-americano lá. Tal. Então, assim, você pode fazer abordagem do tema em diferentes níveis de profundidade, né? Depende do seu conhecimento prévio. Agora, o problema é esse, né? De tangenciar, né? De você ler o tema e entender outra coisa e fugir ou parcialmente ou totalmente. Quer dizer que aquela questão que nós aprendemos na língua portuguesa, na faculdade, também nas leituras que nós fizemos, que a gente faz diariamente, está ainda na moda, ou seja, ainda é moderno dizer que sempre tem que ter uma atenção na interpretação do enunciado, seja em qualquer disciplina. Sim, isso é essencial. Isso é essencial. E, por exemplo, quando a gente pensa na redação e no peso que ela tem, se você não entendeu a formulação do tema, já era. Né? Se você não entendeu a formulação do tema, já está tudo errado. Já está tudo errado. Você está comprometendo já, né? Queimando largada. Eles falam que até na matemática, um problema, se você não sabe interpretar o que está pedindo, é 50% já de erro ali, vamos dizer assim. Mesmo que você saiba a fórmula. Mas se você não souber o que está pedindo, você não aplica a fórmula correta. Né? Então, por isso que eu estava te falando isso. Essa questão de tema, né, às vezes é contraproducente. Porque tem os temas que estão em voga, que estão em evidência, a galera está postando, aí o menino fica fazendo, né, pensa, vai cair esse tema, não sei o que. E esquece das outras coisas. E às vezes, né, então, na verdade, você desenvolver a habilidade de escrever, né, você entender a estrutura da redação, como que ela vai ser avaliada, o que é cobrado hoje, isso é muito mais produtivo que ficar tentando adivinhar o tema. Né? Até porque, às vezes, como você disse, cai um tema assim, não vou dizer que é nada a ver, mas que é aleatório. Entendeu? Cai um tema assim que ninguém esperava. E que não necessariamente é difícil também. Né? Mas essa questão da interpretação, já que você levantou, no ano passado caiu o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. No anterior, caiu democratização de acesso ao cinema no Brasil. Isso, né? Exato. Simples. Não tem nada ambíguo, democratização de acesso ao cinema no Brasil. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Cinema era sala de exibição ou conteúdo audiovisual? Pois é. Percebe o que eu tô falando? Isso. E só lendo o texto de apoio que o cara ia entender se quando falou na formulação do tema cinema, era a sala de exibição, o cinema, né, tal, ou o conteúdo audiovisual. Porque isso tem uma diferença muito grande para abordagem do tema. Igualzinho quando você fala teatro, é o espetáculo ou a casa de espetáculos?
Exatamente. Aí no texto de apoio você vai entender Você vai o que o cara entender, tá pedindo. né? E no contexto, embora eu tenha discordado, né, mas é a minha Uma opinião coisa própria, né? própria, mas assim, pelos textos de apoio você percebia que eles estavam falando das salas de exibição. E no fundo não era, né? Uai, Não era que eles queriam, certo? Às vezes. sim, eles queriam que falasse das salas de exibição, mas eu acho muito mais Você achou- produtivo você falar achou do muita conteúdo perda. audiovisual. Sem Né? dúvida. Porque, vamos conversar, durante a pandemia os cinemas ficaram fechados, a galera consumiu por onde? Streaming. É. Né? Pode ter gente que não gosta de cinema, pode ter gente que quer consumir o conteúdo audiovisual, mas por streaming, né? No Netflix, no Amazon Prime, onde seja, É. na tela da televisão, no conforto do quarto, né? Então, assim, pra mim... Verdade, viu? E outra coisa, Bem o que observado. é a sétima arte, o que tem valor cultural, o que gera emprego, é o conteúdo audiovisual, Sim. né? Sim. A sala de exibição, e aí a gente entra numa questão que é muito complicada, se for para fazer uma análise assim, real do tema, né? Ah, por que não tem cinema em cidade pequena? Gente, porque não é viável, só por isso. Né? Porque se um empresário, né, tivesse demanda na cidade pequena, ele abriria o cinema ali, que seria um negócio viável, e beleza, bom para todo mundo. Então, se não tem cinema na cidade pequena, é porque não dá lucro. Não é rentável. Não é rentável. É. Aí vamos conversar. Se a iniciativa privada não faz isso, né? O governo vai fazer com o dinheiro do contribuinte? Complicado, polêmico, né? Pode até fazer, não sei, né? Mas você percebe que é um negócio meio espinhoso. É, mesmo. Agora, por exemplo, se a gente fala de democratizar o acesso ao conteúdo audiovisual, muito mais fácil hoje é só democratizar a internet. Você democratiza, inclusive, muitas outras coisas no esteio ali, ó. Né? Porque quanto custa um ingresso de cinema? É mais caro que uma assinatura de Amazon Prime, de Netflix. Um ingresso. É interessante, bem Então, assim, é observado uma isso discussão mais complexa, aí. né? Isso, Mas, enfim, isso aí dá uma discussão e tanto, é um debate. é um debate. Bom, mais alguma pergunta? A gente já vai aproximando e caminhando pro final. Você tem aula, eu tenho aula. A nossa live era sempre mais resumida para o pessoal assistir e não sair, entendeu? É o que você falou. Tem que ficar mais ligado e você vai voltar outras vezes, viu? Obrigado. Você, os colegas lá do curso também, já pedi o Nivaldo fazer o contato lá com o Geilton, outro professor também, né? Semana que vem eu já convido eles, né? Porque agora, especificamente, essa Isso, semana eu tô tema? tendo aula só com essa área de Exato. humanas, não, humanas e linguagens. Uma última pergunta, mas depois você pode falar também alguma coisa que eu não tenha perguntado, você pode ficar à vontade. Mas vou fazer minha última pergunta um pouco mais específica, vou aprofundar um pouquinho mais na pergunta, que é mais focado para você que vai fazer o Enem. Então, mais para você jovem ou adulto que vai fazer o Enem. Na língua portuguesa, o que você acredita que possa estar, assim, a pessoa preparar melhor em termos da gramática da língua portuguesa ou de linguagem, por exemplo, classe de palavra, texto, interpretação, oração, sintaxe, morfologia, qual dessas áreas? O Enem, na verdade, né, como um todo, não só em linguagens, é uma prova de interpretação, né? É uma prova de interpretação. Então é bastante texto, né? Todo item tem um texto, alguns tem mais de um, né? Então, em geral, a interpretação é muito importante. Porém, quando a gente fala em interpretação, né, às vezes a galera tem a impressão que é um negócio meio subjetivo, assim, né? Ah, mas como que eu estudo interpretação, né? Tem alguns conteúdos que são mais recorrentes na prova, Certo. que caem todo ano. Por exemplo, variação linguística. Variação linguística é um assunto que todo ano é abordado, pelo menos 3 itens de variação linguística tem. Sempre cai. Sempre cai. Por exemplo, vamos pensar aqui. Como é que chama? Aquela metalinguística, fática. Sim. Esqueci, eu falei disso ontem, esqueci. Metafísica, Exatamente. linguagem. Exatamente. Metafísica. Funções da linguagem. Funções da linguagem. Então, funções da linguagem, Certo. todo ano cai. Pelo menos de 1 a 3 de funções da linguagem cai sempre também. cai. Sempre cai. Tipos e gêneros textuais também sempre cai. Tipos e gêneros textuais sempre cai. Né? Leitura de texto, verbo visual, né? E, enfim, e a gramática que cai é contextualizada. Né? A gramática que cai é contextualizada. Por exemplo, embutido dentro por exemplo, eu me lembro de uma questão do ano passado, que era aquele filme, né, estrelado pela Regina Casé, Que Horas Ela Volta, né? E aí tava a pergunta era sobre isso,
perguntando sobre uma incorreção que havia ali, que na verdade eles não tratam dessa forma, né, mas falam da questão de uma variação linguística presente e tal, né, que era o apagamento da preposição. A que horas ela volta, né? Então, na verdade, o filme se vale de uma variedade coloquial. Entendi, né? entendi. A forma como a gente fala no dia a dia, mas que gramaticalmente... Né? Comum, né? Sim, mas gramaticalmente tem um apagamento da preposição. O que é muito comum na fala, né? A gente tem mania de falar assim, esse é o livro que eu gosto, né? Mas, gostar de... Gostar de... né? Quem gosta de que alguma coisa. Eu gosto, do qual eu gosto, né? Essa é a pessoa que eu confio, mas confiar em quem confio. Então esse apagamento da preposição na linguagem coloquial é a coisa mais comum do mundo. Sim. Né? Então a gramática que cai no Enem é muito contextualizada e ela não lida com nomenclatura. Você não vai ver lá assim, regência, concordância... Entendeu? É um negócio muito contextualizado. Substantivo, comum, próprio. Não. Isso não é mais assim. Adjetivo. Não é mais assim. Entendi. Grau, número, gênero. Agora tá diferente. E é isso, às vezes, que causa dificuldade para os alunos, né? Porque os alunos estão acostumados a sentar lá na escola e às vezes fazer uma prova lá de 10, 12 questões e tal, né? E de repente você tem que ir lá no domingo e fazer uma prova que tem duração de 5 horas e meia, com 90 questões, mais uma redação. O estudante não está habituado a isso nem fisicamente, porque geralmente, né, o estudante não tem essa experiência na escola. Exatamente. Né? Não está acostumado a fazer uma prova tão longa assim. Então não é que ela seja tão difícil, mas... A não ser o famoso nerd. Aquele que sai da escola, chega em casa, almoça, ou às vezes nem almoça, já senta para estudar. Isso é meio raro, mas tem, né? Ainda tem. E vai cansando a cabeça, né, tadinho do cara. Pensa, você fazer uma prova de 90 questões, mais uma redação, 5 horas e meia. O primeiro caderno do ano passado tinha 32 páginas. Eu brinco que nem é caderno de questões, é revista de questões. Que é 32 páginas. Você tá louco. Né? É muita coisa. É puxado. Tá certo. Ruler, alguma coisa que você queira colocar, eu não te perguntei, que você acha importante, pode ficar à vontade, esse momento é seu. Não, aproveitar só o ensejo para agradecer pelo seu convite, né? Gostei muito de trocar ideia com você, Nós com a sua audiência. Se você quiser aceitar, é facinho, é só me chamar que eu venho. Beleza. Tranquilo. E desejar uma boa sorte para a galera aí que vai fazer a prova no domingo, né? Em geral, um momento de grande ansiedade por parte dos vestibulandos, né? Então, acho que é importante manter a tranquilidade, né? Não ficar ansioso, porque às vezes a gente fica, né? Se eu for bem, se eu não for, não sei o que e tal. Então, nesse momento, é manter a tranquilidade, né? Para tentar fazer uma boa prova, né? Porque o que tinha para ser estudado já foi, o que tinha para ser aprendido já foi, né? Então, desejar a todos aí uma boa prova no domingo, né? Eu recomendo tomar um esquinho antes, umas duas. Tô brincando, é brincadeira, não me leva a sério não, sabe? O povo sabe que eu sou zoador. É fazer uma boa oração, aí tudo bem, aí já é comigo, pode fazer que ajuda. Ruler, obrigado, cara, muito bom você ter vindo aí, viu? Obrigado pelo convite. E nós teremos outras oportunidades, né? Pode deixar. Desejar boa sorte pro Nivaldo, né? Opa, isso né, aí. Nivaldo? Que vai prestar o Enem também, Isso. né? Você quer falar alguma coisa? É mil na redação. Ele é bom, né? Ele é bom. Ele é melhor que eu na redação. Ele é melhor que eu. Você vai ver. Às vezes ele me ensina. Nivaldo vai tirar 1000 na redação, eu vou pôr a cara dele no outdoor aqui na cidade. Ele é meu aluno lá no curso. Depois nós conversa, questões financeiras. Você abre o olho com ele, mano. Dá uma fazendo em mim. Você toma cuidado. Tá certo. Bom, alguma pergunta, Nivaldo? Tudo bem? Só lembrar, né? Pessoal do YouTube, deixar o like, é verdade. se inscreve. Pessoal do YouTube, porque a gente tá no Face, mas depois vai pro YouTube. Uhum. Então, pessoal do YouTube aí, por favor, né, dá o like. Eu tenho certeza que você gostou, porque hoje o programa foi muito bom, né? Como é costume também, mas hoje foi especial, né? Com o professor Ruler. E inscrever-se no canal, inscreve aí, porque aí ativando o sininho, todo o programa colocado já você recebe em primeira mão. Bom, fica com Deus, um abraço a todos, fica com Nossa Senhora Aparecida também abençoe. Um bom Enem para todo mundo e para você que está assistindo, muito obrigado por você ter participado aí conosco e não se esqueçam de dar o like aí pra gente. Um abraço.